Graça e paz, semeadores do reino. Que coisa boa, né? Estudar a palavra do Senhor. E nós temos hoje aqui para falar de um tema muito interessante, um tema muito discutido, que é a questão da religiosidade. E o tema de hoje você pode até anotar aí no teu caderno, nas tuas anotações. Religiosidade. Liberte-se de uma vida engessada. E qual que é o livro que nós vamos trazer como referência? Nós vamos trazer o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 34, nós vamos estudar tudo isso aí. Então, nós começamos, por exemplo, aqui com o encontro de Jesus, né? E nesse capítulo 4 do Evangelho de João, ele narra ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é muito poderoso isso. Sabe por quê? Porque um dos elementos centrais daquele texto é a água viva que Jesus traz. Jesus está oferecendo para aquela mulher. Isso leva a um pressuposto de forma fundamental. A sede como evidência de uma necessidade básica do ser humano. Porque o homem é composto por corpo, alma e espírito. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e Hebreu 4, 12. Assim nós temos 3 tipos de sede, ou necessidades, vamos se preferir falar assim. A física, a emocional e a espiritual. E a parte física, ela nos assemelha aos animais mesmo, aquela necessidade básica. A parte emocional é a parte que nos diferencia dos animais. E o espiritual nos assemelha ao Pai, como a imagem e a semelhança. Nos deixa mais parecido, né? Que coisa linda. E é muito poderoso isso, amado, pelo seguinte. As tentações de Jesus no deserto, por exemplo, lá de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, é nessas 3 áreas. E dá para reconhecer de forma muito fácil a necessidade física, a necessidade emocional. Só que, um detalhe, a parte espiritual não é muito considerada, não. Mas por quê, pastor? Amados, muitos vivem em função das necessidades físicas e emocionais apenas. Aí nisso, investe dinheiro, investe tempo, investe todas as suas energias, porque o homem é mais voltado para o físico mesmo, e a mulher é mais para o emocional. Então, hoje nós vivemos, por exemplo, um tempo de, como que eu posso dizer? De culto ao corpo, né? A gente vive nessa fase aí, que todo mundo cultua o próprio corpo. Então, o que nós vemos com isso? Nós podemos, inclusive, amados, sem sombra de dúvida, nós podemos estar cometendo um erro, o erro de buscar Deus apenas para que Deus nos atenda nessas questões físicas, né? Só o físico e emocional. Ah, porque eu estou endividado, porque eu estou doente, porque eu quero conquistar isso, aquilo e aquilo outro, e o outro não, porque eu preciso resolver essa questão, porque eu não falo com meu pai, não falo com minha mãe, minha esposa me largou, meu esposo me largou, eu não estou bem no casamento e tal. Deus nos abençoa nessas áreas, sim, mas a prioridade de Deus é o nosso espírito. Quer ver? Eu vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui Evangelho de João, no capítulo 6, já estou aqui no 6, né? A partir do versículo 26. Olha o que diz. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscai não porque vocês viram os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E ele ainda fala assim no versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Olha que coisa linda, amados. E as pessoas, elas estão vivendo assim, elas querem apenas suprir suas necessidades física e emocional. E aquela mulher samaritana, ela demonstra essas 3 necessidades de forma muito clara. Olha só,
Observe, no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 7, ela tem a necessidade física ali, aonde ela vai buscar água no poço. Aí nós temos no capítulo 4, no versículo 18, a necessidade o quê? Emocional. Como, pastor? Se fica muito claro ali, quando ela fala que ela teve 6 relacionamentos conjugais. E Jesus fala, realmente, você não tem mesmo, e o que você tem não é teu. E a necessidade espiritual se apresenta onde? Lá no versículo 20, do capítulo 4 de João. No questionamento a respeito da adoração. Você viu aí? Aí você observa. Em todos os casos, aquela mulher, ela não se sentia satisfeita. Ela não se sentia saciada. Embora ela tenha passado pelas questões físicas, pelas questões emocionais, mas Jesus conduziu aquela conversa somente para a vida espiritual. Quando Jesus fala assim, lá no versículo 23, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E o ser humano, amados, ele procura saciar sua sede espiritual. Através do quê? Da religiosidade. Ele não faz isso através da espiritualidade, não. Ele quer ser religioso. De que forma? A igreja tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí de sábado para domingo ainda tem uma vigília ainda. Ele acha que ele indo em todos os cultos, ele vai crescer espiritualmente. E não funciona assim. Ou que recebeu uma doutrina, por exemplo. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar maquiagem. Amados, de vez em quando eu pego o carro aqui, coloco uma roupa bem discreta, assim, que quase ninguém me reconheça, e saio andando aí, e vou, e entro numa igreja aí, que ninguém me conhece, e vou assistir o culto, lá no banco de trás, para ouvir, né? Deus falar, a gente tem necessidade. Amados do céu, eu fui numa igreja que era culto de doutrina, amados, com o perdão da palavra. Pensa numa desgraça. O pastor ficou 2 horas falando sobre salto, falando sobre roupa, falando sobre... Não, e um outro detalhe, falou, amados, se aparecer alguém aqui de salto alto, tá? Eu vou pegar vocês. Isso é essa tinta do capeta que você passou na boca. Ai, amados, e aquele pastor ainda me reconheceu ainda fez... Eu dei uma palavra de saudação, uma igreja bem tradicional, bem pentecostal. E eu falei, meu Deus, ele não falou nenhum momento da palavra, ele não falou nenhum momento de Jesus. Amados, só bagaceira. Eu tô sabendo, hein, que tem homem aí usando short dentro de casa. Se Jesus voltar, você vai ficar. E eu quero falar algo para vocês. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, eu tinha uns 15 para 16 anos. Na Assembleia. Minha mãe é assembleana, tradicionalíssima. Aquele lá que você não podia nem andar meio mole. E tinha um abençoado lá que me chamava de varão. Irmão, você não tem a noção do tanto que eu peguei birra dessa palavra varão. E eles queriam que eu ficasse. Imagina só, de 15 para 16 anos, adolescente, de calça social e camisa manga longa e de chinela havaiana dentro de casa. E se eu fosse dormir, tinha que dormir de roupa. Porque se eu tivesse só com a roupa de baixo e Jesus voltasse, eu ia ficar. Amados, você não tem noção, amados. O que é viver debaixo de religiosidade? É terrível. Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas bebendo muito para tentar matar a sede, mas representando falsas soluções. E esse texto do Evangelho de João 4 fala desse encontro da samaritana com Jesus. Nós podemos até falar assim que é o encontro da religiosidade com a espiritualidade. E nós costumamos confundir muito esse conceito. Mas eles são muito diferentes.
Quer ver? Pensa comigo. Uma pessoa religiosa é espiritual? O que você acha? Ela não pode ser nunca. A religiosidade... O que é religiosidade? Só para você entender. Ela consiste na prática de atos externos. Ou seja, rituais, obrigações, costume, tradições, como atitude de busca, culto a alguma divindade, né? Mas a verdadeira espiritualidade, amados, se manifesta através de um modo de vida em que o espírito domina a carne. E aonde que nós podemos ver isso? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Vou até pegar aqui para vocês. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora olha aqui, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, olha só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, olha só, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podiam recebê-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeiam entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Olha só. Aí nós pegamos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas é fantástico, amados. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Olha só. Aí a gente já matou essa, né? Que o religioso, ele se caracteriza como? Pelo que ele faz. E o espiritual, pelo ser. O religioso valoriza muito, tipo assim, lugares, objetos sagrados, gestos, expressões, e o espiritual prioriza e demonstra o amor de Deus. Então, para você ter uma ideia, tem gente que fala assim, o lugar que você está é santo. Aquele lugar é santificado porque as pessoas estão ali. Mas aquele lugar ali, Deus não está ali, Deus não habita mais em templos construídos por mão de homens. Entenda isso. Quando Jesus foi crucificado, que ele falou, está consumado, o véu que separava o tabernáculo, né, o santo do santíssimo, foi rasgado de alto a baixo. E aí? Não tem mais divisão, não. Eu chego diretamente até Deus através do meu sumo sacerdote. Nós viramos sacerdotes, Jesus o nosso sumo sacerdote, e nós nos achegamos a Deus. E o sacrifício, pastor? O sacrifício do sangue do Cordeiro, que é Cristo, lá no madeiro. E aquela mulher samaritana, Matos, ela estava preocupada com o lugar de adoração. Ela não estava preocupada com a adoração. Senhor, é no monte ou em Jerusalém? Aí Jesus dá-lhe uma lapada. Jesus chama a atenção dela ali para a essência daquela adoração. Amados, a religiosidade, ela quer muita atividade, sabe? Atividades físicas, com forte apelo emocional, sabe? Que pode, eventualmente, não ter participação nenhuma com o Espírito. Né? Nós observamos, porque Deus vai trazer uma carruagem de fogo e você vai subir como Elias. Pelo amor de Deus, a palavra não é isso. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Sabe, nesse contexto aqui que ele fala coração, ele não está falando do coração físico aqui que bombeia sangue. Ele está falando de uma referência simbólica ao nosso interior.
E a gente pode comparar a religiosidade, tipo assim, a frequência de um aluno na escola, por exemplo. E a espiritualidade seria semelhante ao interesse daquele aluno pelo conhecimento. Que ele pode ir para a escola, mas se não estudar, não vai resolver nada. Mas quando o aluno se interessa pelo conhecimento, então ele é enriquecido com aquela sabedoria. Ambas as coisas sempre estão juntas. Se a gente comparar a religiosidade com as tarefas domésticas realizadas por uma pessoa dentro de casa, né? A gente vê ali que faz aquele serviço, e a espiritualidade, só para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui um exemplo mais claro. A esposa, por exemplo. A esposa, né, ela faz os serviços de casa de forma religiosa. Mas a espiritualidade é semelhante ao amor que ela tem pelo marido. O que eu quero dizer com isso? A essência do relacionamento ali. É claro, amados, a gente não vai eliminar os aspectos exterior do culto, mas a gente precisa estar consciente de que sem a verdadeira espiritualidade, tudo isso não passa de uma lâmpada sem luz. Tem valor uma lâmpada que não acende? Não tem valor nenhum. Mas é uma lâmpada, não é? É uma lâmpada, mas se ela não tem luz, ela não serve para nada. Sabe? As práticas religiosas, amados, elas podem ser realizadas para aquisição de coisas materiais. Só que a verdadeira espiritualidade, ela nos liberta do materialismo. Foi o que aconteceu com os irmãos da igreja primitiva. Se você quiser checar depois, Atos capítulo 2, do 4 ao 45. E o que a gente aprende também? A gente aprende com a parábola do tesouro no campo e a pérola de grande preço, de Mateus 13, 44 ao 46. Ao conhecer de fato, amados, a realidade do reino de Deus, o homem se desapega das coisas desse mundo. Embora, entenda muito bem, ele continue precisando delas. Mas ele deixa de ser escravo daquela ambição. E a religiosidade, ela produz um perigo, tipo assim, de sentimento cumprido. Sabe, a gente não fez nada, quase, nada para Deus e a gente já está satisfeito. Pior que isso, amados. É pensar que o Senhor também esteja feliz com a gente. Não, tá tudo bem. Fui na igreja no domingo, só o fato de eu ir lá na igreja tá bom. Amados, a igreja é fora, a igreja é a tua vida, a igreja é dentro da tua casa, é na rua, em todo lugar, o culto tem que continuar. E ir à igreja uma vez por semana, dar uma oferta, ler um versículo, isso é atitude mínima que nos satisfaz, mas não atende à vontade de Deus. Tá? E a gente até pode levantar aqui sobre o tempo e a quantidade que pode ou não pode ser proveitoso, porque a religiosidade, ela pode se manifestar também através de grande dedicação. Mas o que vai satisfazer é Deus e uma vida de busca à santidade. Entende? E essa palavra, ela nos permite deduzir também que aquela mulher samaritana era religiosa, mas ela não estava satisfeita com isso. E nem Deus satisfeito com ela. Jesus disse que o Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Ou seja, ele ainda não estava satisfeito. E aquela mulher samaritana era religiosa, mas seu modo de vida era totalmente fora. Adorava lá no Monte Gerizim, mas e daí? A sua vida sexual era irregular. Jesus fala para ela, tivesse 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Ou seja, Evangelho de João capítulo 4, versículo 18. Essa área da vida sob controle ou descontrolada já pode servir como um indicador que algo não está legal. Entendeu? Está tudo descontrolado? Amado. Complicado, hein? Da condição espiritual do indivíduo, você olha falando, isso é complicado. 2 Pedro 2,14. Um outro detalhe, não basta acreditar em Deus e fazer coisa para Ele. Nós precisamos viver de modo agradável ao Senhor. Não adianta ser crente e viver na prostituição, no adultério, ser desonesto, comprar e não pagar. Não adianta nada. Nós podemos também ilustrar sobre a religiosidade. Religiosidade e espiritualidade
por meio de alguns elementos desse capítulo 4. Exemplo, a religiosidade ela seria representada pelo apego da mulher a um personagem morto, que era Jacó, enquanto o Cristo vivo estava diante dela. Olha só. Ah, mas Jacó bebeu dessa água, o seu povo, seus filhos e os seus animais. Jesus falou, e daí? Você não vale nada, eu sou maior que Jacó. Ele não disse isso, eu só estou fazendo um comparativo. A religiosidade foca ali no passado. Você pode olhar, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12. A espiritualidade nos sintoniza com a eternidade. Eita glória! É muito bom, amados. E a religiosidade ali, quem pode falar aí? Era representada pelo quê? Coloca aí. Sabe não? A religiosidade era representada ali, simbolizada pelo poço. Você acredita nisso? E a espiritualidade pela fonte de água viva. Ou seja, o poço requer muito esforço humano para retirar a água, muita canseira. E a fonte produz uma água que salta para a vida eterna, que é a água viva que Cristo traz. Tá aí a diferença entre o que a gente faz para Deus e o que Deus faz dentro de nós, de tal maneira que flui do nosso interior em benefício de todos aqueles que estão ao nosso redor. Amados, eu sou apaixonado por essa palavra. Aí a gente fica preso, sabe? Muitos estão presos ali naqueles níveis físicos e emocionais. Aí a gente pode confundir tudo isso com espiritualidade. Ah, eu senti. Quem te viu passar na prova e não te ajudar, ai, é comigo, Senhor. É o Espírito Santo que está me tocando. Não, é tudo religiosidade. Jesus ele convida aquela mulher samaritana para um nível superior, ou seja, aquele onde ele mesmo vivia ali, além da religião, além dos religiosos. E esse capítulo 4 de João, amados, ele mostra Jesus superando João Batista, superando os fariseus, superando os próprios discípulos. Aí, isso jamais poderia se esperar de um religioso, que eles ficavam muito incomodados com isso. Enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana, os discípulos foram comprar comida. Quando eles chegam e falam assim, Senhor, come. Aí Jesus fala para ele, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Aí eu te pergunto, sabe por que Jesus agiu dessa forma? Você sabe? Ele poderia ter comido naquele instante, mas ele quis ensinar uma lição aos discípulos. O controle do espírito sobre o físico. Com certeza ele comeu depois, mas ele deixou claro que ele não era dominado pelas necessidades físicas, ainda que essas necessidades fossem legítimas e corretas. Ele comeria. Com certeza, amados. A comida ali estava com fome. Mas, amados, ele esperou o tempo certo. E a religiosidade, ela pode ser herdada ou ensinada, mas a espiritualidade vem da experiência pessoal com Deus. Religiões tem um monte aí. Você que está me ouvindo agora através desse áudio, você também pode inventar uma, mas a verdadeira espiritualidade está vinculada à pessoa de nosso Senhor Jesus. Eita glória! Concluindo, para a gente terminar, a mulher samaritana, ela precisou se encontrar com ele e pedir água viva. E muitos encontram o Senhor e são abençoados, mas isso não basta. É preciso, você que está me ouvindo, ter um compromisso com ele, recebendo no coração pela fé, como Senhor e Salvador. Existem também aqueles que precisam renovar o compromisso, porque abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram suas próprias cisternas, conforme Jeremias capítulo 2, versículo 3. Então eu digo, assim como aquela mulher diz, Senhor, dai-me dessa água. Nós precisamos clamar, amados, para que Deus nos guie pelo caminho da verdadeira espiritualidade,
que vai muito além das obrigações. Amém? Deus abençoe tua vida e vamos discutir agora sobre essa questão que é muito bom. Beijão a todos e Deus abençoe.